Bem-vindo, bem-vinda a mais uma pintura. Aqui eu estou fazendo uma demonstração de um elemento. Por que eu estou fazendo isso? Você aprendendo a pintar cada um elemento, no momento que você for fazer um quadro completo e aquele elemento que você já aprendeu está dentro desse quadro, você vai ter menos dificuldade para fazer aquela parte do trabalho em si dentro da pintura. Se você tiver uma casa e tiver uma parede, aqui eu fiz uma parede com uma rachadura, eu fiz um pouquinho grande, que é para você entender um pouco o desenho aqui em si, e você fazer um trabalho mais livre, porque se eu fizesse um trabalho muito pequeno, o detalhe é muito pequeno, quanto menor, maior a dificuldade. Então eu gostaria que você não tivesse tanta dificuldade. Por que eu estou nesse papel? Por que eu estou fazendo num papel? Para economizar e não estar gastando tela, você pode estar fazendo isso também. Você faz o teste do elemento que você aprende num papelzinho. Aqui eu usei base acrílica, fiz uma demão, depois passei mais uma segunda com rolinho, ou você pode usar até o próprio pincel, mas o rolinho fica mais uniforme. E utilizei aqui no papel Paraná. Você pode utilizar qualquer tipo de papel Paraná, não precisa ser um específico que nem esse aqui. Ele é assim, cru, né? O milímetro dele aqui é bem fininho, mas se você tiver um grosso em casa ou tiver um outro tipo, mas tem que ser Paraná para fazer esse teste. O bom do papel Paraná é que é uma folha grande, você pode fazer vários cortes e colocar um nomezinho atrás, né? Porque eu coloquei aqui aula como pintar muro com rachaduras, aí você vai saber o que você fez ali, né? Que tipo de elemento você fez. Então nós vamos pintar em cima, que facilita, porque quando você pinta num papel cru, suga toda a tinta. E aí você tem um pouquinho de trabalho para estar fazendo a mistura da cor, né? Então eu fiz o desenho primeiro aqui em cima, até para desenhar foi mais fácil. Vou utilizar espátulas para a gente fazer a textura, né? Esse modelinho de espátula, porque o espaço é pequeno, se fosse um espaço maior, eu utilizaria maior, né? Em detalhes. E alguns pincéis. Conforme eu vou usando, eu vou falando para você. A tinta da cor que eu vou usar aqui amarelo ocre, o branco, amarelo permanente escuro da Cofix, o sombra natural, o terra de sombra queimada, o sombra queimada e amarelo nápoles. Somente essas cores aqui, né, para fazer a tonalidade. A parede vai ser toda branca e o tijolinho com aquela cor de barro, né? Quando a gente monta, faz uma estrutura da casa, ainda não tem o cimento, fica aqueles tijolinhos aparentes. E vamos pintar entre eles. Aqui o desenho ficou meio tortinho aqui, mas não tem problema, isso não impede que você trabalhe nesse elemento aqui para depois executar numa tela. E que eu vou fazer primeiro dentro e depois eu pinto fora. Porque se eu pintar por fora, quando eu for pintar aqui, eu vou destruir todo o meu cantinho aqui da borda e vou ter trabalho para estar fazendo novamente. Até consegue, né? Mas não com tanta rapidez, né? Vou ter que estar consertando e tudo. Então, eu vou pegar o branco, o amarelo nápoles e o ocre. Vou pegar os três. Vou fazer uma tonalidade. O contraste eu vou fazer com terra de sombra queimada, um pouquinho de sombra queimada e um pouquinho do sombra natural. O tijolo é meio vermelhinho, né? Então ele vai puxar para essa tonalidade mais avermelhada. Poderia usar o vermelho, mas eu prefiro usar o terra de sombra queimada para dar uma tonalidade mais envelhecida. O que eu vou fazer? Vou fazer somente a pintura ainda dos tijolinhos e depois eu tenho que pintar um tijolinho de cada vez. Você pode pintar tudo ou pode pintar um por um. Só que quando você pinta tudo, aparece ainda o desenho embaixo, então não impede que você trabalhe depois em cima. Então eu vou pintar, mesmo assim vai aparecer o fundo para mim e não vai impedir que eu consiga trabalhar em cada um deles. Isso aqui facilita
você agilizar o fundo da pintura. Eu estou trabalhando com essas 3 cores primeiro. Qual o sentido que eu tenho que pintar? Você pinta na horizontal, porque se você pintar na vertical, vai ficar a textura de forma errada. Então você pinta nesse sentido aqui. Nesse sentido aqui a gente pinta água, pinta areia, pinta o que for abaixo, né, na terras, calçadas. Alguns lugares você deixa claro, outros você deixa escuro, de propósito mesmo, para dar umas tonalidades assim diferentes. Você pode fazer, pode passar essa base acrílica também na tela, preparar ela para facilitar o deslizamento da própria tinta. Eu vou pintar todo esse fundo aqui, para depois eu vir trabalhando em cada tijolinho para ficar bem real, né? Ficar uma pintura muito legal e admirável, né? Pintar todos que vêm. No momento que você pintar a sua casinha lá e fazer esse trabalho no muro ou na parede mesmo da casa, né? É interessante, aquelas casinhas da roça. É praticamente um enfeite, um detalhe. Eu vou fazendo toda essa tonalidade aqui. Vou descendo, posso fazer um pouquinho mais escuro. E fazer um contraste com o cádmio ou amarelo nápoles. Isso acontece, viu? Trocar tinta, trocar nome. De vez em quando acontece essas troca de bolinhas. Isso aqui é muito bom para quem tem problema de coordenação motora e fazer um trabalho com contornos. Na pintura, esse tipo de pintura aqui, por ser rachadura, ela se torna uma pintura rústica, então você não precisa estar fazendo tão perfeito, com tanto detalhe. Quanto mais erros que você der em detalhezinhos aqui, claro, com bom senso, você está acertando. Quando eu digo isso para meus alunos, eles ficam, não entendo isso. Se eu erro, eu acerto. Eu vou utilizar um pouquinho de óleo de linhaça, você pode estar usando aí também, que é para não diluir a tinta, mas para facilitar por ser um cartão, né? Ele, apesar da base acrílica, ele ainda dá uma sugadinha aqui. Agora eu vou pegar o terra de sombra queimada e vou aplicar em alguns lugares, fazer esse contraste aqui. Você não precisa ter medo, porque a marquinha do tijolo ainda tá aparecendo, mas na tela vai aparecer. Na tela você vai ter que trabalhar em cada um deles, né, de forma que não tire a marcação, ou você faz assim livre e faz a marcação por cima depois. Você pode utilizar a régua mesmo em cima da tinta. Aí, como eu faço para pintar tijolinho, eu vou fazer só um para você entender, no caso você não querer perder o desenho e na tela ficar meio difícil. Então você faz um a um, dessa forma aqui. Você pode estar trabalhando dessa forma aqui. Mas se eu fizer esse aqui, eu vou demorar um pouco.
E para agilizar mais um pouco, eu faço inteiro. Aqui embaixo eu trabalho nessa divisão, pegar um pouquinho de sombra queimada. Toco e dou os puxãozinhos pro lado. Então, cada vez que você faz esse movimento, um vai ficando sobre o outro, e você pode usar a cerda do pincel. Eu estou usando o número 4 do código 227 do chanfrado, cerda longa. Ele é chato, mas ele é um chanfrado, né? Por que chato? Porque ele tem esse formato achatado, né? Existem os pincéis redondos. Então, eu vou fazendo todo esse trabalho para depois vir fazendo as linhas entre ele, entre os tijolinhos. Também vou ensinar da forma mais fácil, né? Porque para você ficar pintando um a um, quando você terminar, você não vai querer fazer esse trabalho na sua tela. É tão bonito, mas o trabalho que dá, às vezes a pessoa desiste. E dessa forma aqui facilita, usando a própria cerda do pincel, só dando puxãozinho pro lado. Aí, como é que faz aqui nesse cantinho? Você puxou aqui até aqui, e aí você vem com o pincel e puxa. Vou fazer uns clarinhos também. Vou pegar aqui o sombra natural, fazer outras tonalidades, outros contrastes. Misturar um pouquinho com o amarelo. Aí você vai variando as cores, né? Pega um pouco do sombra queimada, o próprio sombra queimada, o amarelo ocre. Se você perder a linha, como é que a gente sabe que o tijolo tá certo? Um tijolo tá aqui, o outro você vai fazer no meio, para o outro meio do tijolo, e vai fazer o restante aqui. Aí fez outro do lado, eu vou fazer o outro aqui em cima, entre os dois. Então, você vai intercalando com as próprias pinceladas. Pega o branquinho, dá um contraste mais clarinho em alguns, com um pouquinho branco demais, eu vou com amarelo Nápoles, o próprio ocre. Você pode pegar um pouco de tudo, misturar e fazer um. Ah, mas ultrapassou aqui, não tem problema, que eu posso aqui embaixo fazer um contraste com a cor que vai ser a parede. Fiz meus tijolinhos, né? Trabalhei, agora eu vou trabalhar o meio. Eu vou pegar o Nápoles, né? Para não ficar um fundo tão brancão. Eu vou usar a própria cerda e vou colocar entre eles. Bem discretamente, não precisa ser tão visível para não ficar tão certinho, né? Fazer uma coisa mais rústica.
Posso fazer com o próprio nápoles. Aqui faltou. Aqui dentro também da rachadura tem, né? E volto com o nápoles. Posso dar uma leve clareada em alguns assim na horizontal, para fazer um detalhe a mais. Então eu só passo, né? Eu uso o pincel bem, acerto as cerdas dele, deixo ele bem achatadinho na ponta e vou fazendo as linhas para não fazer com zero, porque tem gente que não tem tanta habilidade com zero e pode fazer com o próprio pincel. Não tem problema se ficar tortinho, não ficando muito, para não ficar uma pintura tão certinha, para não sair do rústico. Vamos pintar a parede. Eu vou usar um pincelzinho maior. É o mesmo código, só que esse aqui é o número 8 e estou usando o chanfrado. Você precisa usar o chanfrado? Não, você pode usar um pincel reto, cerda longa, chato, número 8. Então, você vai pintar de branco toda a borda. Como tá acima. E nem aparece, né? A base já é branca e você ainda pinta de branco, mas na hora que você vai fazer o contraste, você precisa ter esse fundo branco. E aí, te facilita fazer as cores acima. Sempre você tem que ter algo embaixo do cartão para não sujar a tua mesa, tua toalha, ou o que for que você utilizar para estar apoiando. Aqui, né, sobe, como sair um pouquinho, eu posso puxar a tonalidade. Agora eu vou fazer aqui desse lado. É bom você trabalhar por partes para você não se perder. Eu poderia muito bem fazer aqui a parede e já colocar o meu contraste. Mas eu prefiro trabalhar desse jeito para que você entenda o passo a passo e não se perca na hora de executar novamente. Pegou um pouquinho aqui dentro, vou consertar. Cuidado com o contorno para não ficar muito para dentro da rachadura e desfazer os tijolinhos lá dentro. Agora eu vou pegar o sombra queimada aqui na espátula e o terra de sombra queimada e o amarelo. Vou colocar em alguns lugares e o próprio ocre. Coloco dessa forma. Você pode fazer com essa própria espátula ou você utiliza essa que tem uma ponta arredondada e vem trabalhando aqui. Você encosta e vai fazendo a textura com a própria espátula.
Fiz muito assim porque eu quero a parede muito bem rústica. Você pode fazer pouquinho também, não precisa fazer muito não. A espátula ela é muito boa para fazer esse trabalho. O pincel já não te dá essa técnica de textura, né? E agora eu vou trabalhar com 0 óleo de linhaça. Levo uma quantidade, vou diluir aqui no sombra queimada. E vou trabalhar aqui as rachaduras aqui fora, bem fininha. Se você tiver medo, né, lembrando que aqui é um teste, você pode fazer o teste aí também. Você pega um outro papelzinho e fica tentando fazer essas linhazinhas aqui, aí na hora que acertar, você vem aqui no cartãozinho e faz. Tem que ficar muito fininho para não ficar tão não parecendo rachadura. É como se fosse raízes de árvore, né? Você vai fazendo os tremidinhos dela. Não precisa ela ser muito certinha, alinhada, não. Aí você vê quanto foi rápido. Mas na hora que você tá fazendo a tela, é demorado. Mas quando você aprende só um elemento e vai executar, você não tem mais aquela dificuldade. Agora você pega, coloca em alguns lugares da borda que estiver visível o lápis, para tirar um pouco o formato o desenho do lápis, aliás. Ainda tem outra aqui. Muito leve, sua mão tem que estar para poder fazer esse tipo de trabalho. Se você não conseguir, não desiste. Tenta de novo. E uma hora você vai conseguir e vai virar um grande profissional na pintura. Então, nosso trabalho é esse, do murinho, de uma parede, você pode fazer no muro, nessas rachaduras, executar esse trabalho. Então, você escolhe a cor da tua parede, né? Eu quis fazer essa aqui bem rústica mesmo, bem envelhecida. Você pode fazer uma parede toda branca ou uma parede toda azul, independente da cor que você quiser. Mas os tijolinhos tem que ser nessa técnica aqui. Ou a minha rachadura poderia ser menor? Poderia. Só um pedacinho do tijolo? Sim. Então, isso aqui é para você entender como é que faz os tijolinhos mais em si, né? Com a rachadura. Parede, a gente trabalha da forma que achar melhor na cor que está fazendo, claro, seguindo a técnica que está pedindo ali. É no campo, é na cidade, é numa área rural, e dependendo do lugar que a casa se encontra, a textura pede para ser a tonalidade. Agradeço muito por você ter assistido até aqui comigo esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever, dar um like, ajuda muito a gente a estar produzindo mais vídeos aqui para vocês. Não esqueça de ir lá no Instagram também, me segue lá, que você vai gostar de muitas dicas que eu dou lá também. E muito obrigada!